Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma palestra, de modo diferente, e vamos falar sobre egoísmo. Normalmente, quando a gente começa uma palestra, a gente sempre fala o significado da palavra, até para que a gente possa entender melhor. E egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Ou seja, a gente é aquela velha máxima que a gente sempre escuta, farinha pouca, meu pirão primeiro. E à luz da doutrina espírita, a gente vai ver que não é bem essa atitude, esse comportamento a ser tomado, E a gente vai dar umas pinceladas em cima desse assunto. Perguntaram para Haroldo Dutra Dias, um grande expositor espírita, orador, para ele, o que era egoísmo? Daí ele botou, bem interessante a colocação. É quando você tira Deus do centro e coloca você mesmo no centro. Você tira Deus da sua vida. E isso nos preocupa aí bastante. Nós devemos ter essa atenção, esse comportamento de olharmos sempre e colocarmos sempre Deus em primeiro plano, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida. Isso é fundamental e isso é primordial. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, a pergunta 913, Kardec faz a seguinte colocação para os espíritos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Qual o vício colocado como radical, principal? Temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo, por mais que lhes deis o combate. Não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, o egoísmo. Vê que é a grande chaga da humanidade, como a gente tem observado. Interessante essa colocação agora. Quem quiser, desde esta vida, desde já, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Tirarmos, extirparmos do nosso cotidiano o egoísmo. Difícil, muito difícil, para todos nós. Até porque mais à frente a gente vai ver que o próprio livro Obras Póstumas nos dá uma declaração, ou nos dá uma posição bem clara a respeito de que nós nascemos, de uma certa forma, não egoístas, mas assim, com todos os cuidados pela lei da conservação, que faz parte do nosso cotidiano. Até porque se a gente não tiver esse intuito, ou não tivermos isso dentro de nós, também estaremos falhando. Temos sim que conservarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, conservarmos a nossa vida, e isso é comum no nosso dia a dia. Mais à frente ele vai colocar. O difícil é que a gente extrapola isso, e a gente se deixa levar pelo egoísmo. Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade, ele neutraliza todas as outras qualidades do egoísmo. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Isso está lá, essa frase é muito interessante, está lá no capítulo 12 também do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Olha só, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, acima dessas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, nos deixando levar pelas coisas da matéria, se torna mais difícil a nossa evolução, o nosso progresso. Tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, quanto mais desmaterializados nós formos, mais
nós teremos condições de afastarmos do egoísmo, de nos tornarmos uma pessoa mais associável, uma pessoa mais amiga, né? Ajudando o nosso próximo, ajudando o nosso semelhante, olhando o nosso próximo como a nós mesmos, que isso é o que Jesus veio nos ensinar, né? Dentro dos dois fundamentos da doutrina e do próprio ensinamento do Cristo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós fazendo isso, estaremos vivenciando em plenitude esses ensinamentos do Cristo. E na pergunta 915 também do Livro dos Espíritos, ele também faz a seguinte colocação: por ser inerente, ou por ser ligado à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Né? Se não vai ser sempre um obstáculo, já que a gente botou que, né, é natural até a gente ter um certo egoísmo por conta da nossa lei natural, que é a lei de conservação. É exato que no egoísmo tendes o vosso mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. A inferioridade. Quando nós viemos para cá e nos apegamos às coisas materiais, às coisas pequenas, a inferioridade. Aí sim, ele tem nós temos essa dificuldade de nos desprendermos do egoísmo. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como das suas outras impurezas. Então, na medida que a gente vai reencarnando, a gente vai se despojando. E a gente lembra, né, dessa atitude de olharmos para o nosso próximo, a gente vai lembrar da nossa irmã, né, que lá na colocação feita, a largata, desculpa, uma colocação bem interessante nesse sentido aqui, é colocarmos a largata e a borboleta. Por quê? Porque assim, enquanto é largata, é apegada às coisas materiais, às coisas terrenas. E quando borboleta, alça voos, né? Vai procurar algo mais elevado. O mundo se amplia, se abre, né? No sentido de uma borboleta. Então, nós nessa mesma condição, enquanto nós estamos apegados às coisas mundanas, o egoísmo está muito forte dentro de nós, está muito arraigado. E no momento em que nós começamos a nos desprendermos das coisas materiais e começamos a alçar voos mais altos e olharmos o lado espiritual, que é para que nós estamos, para nos depurarmos, nos melhorarmos, automaticamente nós vamos deixando essa condição de largata e nos colocando na condição de borboleta. E isso é fundamental. Então é isso que a gente tem que começar a fazer. A olharmos novos horizontes, a olharmos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Uma colocação também interessante, está dentro do capítulo, dentro desse mesmo capítulo colocado por Fenelon, ele faz a seguinte colocação: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprio e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. O óbolo da viúva vem nos colocar o contrário, né? Ela, por mais que tivesse difícil, e ela deu do seu necessário para ajudar, olhar a necessidade do outro. E é isso que a gente tem que fazer. Então essa colocação aqui é interessante. Por que a gente se torna, principalmente, e às vezes a gente diz assim, poxa vida, é pobre, tá ali assim que não consegue, não tem nada de tudo, mas é um baita de um egoísta ainda, porque ele pensa mais nele com razão. Porque ninguém vai pensar por ele. Então se eu não pensar, ele vai pensar dessa forma. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Não tem ninguém que pense por mim.
Então eu tenho que pensar em mim. Então ele se torna um egoísta por conta, muitas das vezes, isso. E a maior parte das pessoas, ninguém pensa em mim, se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar em mim. Né? E no óbvio da vida é o contrário. E ela deu do seu necessário para olhar o seu próximo. E é o que vai acontecer com o nosso planeta, que já está passando de prova e expiação, para um planeta de regeneração. Em que, quando eu começar a olhar o meu próximo em detrimento de mim, quando eu começar a priorizar as pessoas, né, que estão ao meu redor, mais do que até a mim mesmo, aí eu já estou sendo merecedor de continuar vivendo nesse planeta, porque ele vai ter um salto. Ele já está se modificando. E quem não tiver nessas condições para viver nesse planeta e pensar desta forma, ou se desprender das coisas materiais, automaticamente não vai poder ficar nesse planeta. Porque é a condição idêntica do óvulo da viúva. Olharmos primeiro o nosso semelhante. Ela deu do seu necessário. Perdeu? Ali naquele momento ela até pode ter passado talvez até por privações mais ainda, né? Lógico que já tinha pouco. Ela passou por privações, mas a recompensa foi imensa. E muitas das vezes não é nem nessa encarnação. Muitas das vezes vem numa próxima, vem em outras encarnações. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, não morremos. Então, o que nós estamos semeando, nós vamos colher. Então, vou colher, estou semeando hoje, vou colher amanhã. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, cabe a cada um de nós pensarmos desta forma. Fazermos pelo nosso próximo que gostaríamos que ele nos fizesse. Né? Em Obras Póstumas, como a gente tinha passado, na página 250, tem essa colocação bastante interessante. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação, que a gente falou lá atrás. Todos os instintos têm a sua razão de ser e a sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Tudo que Deus fez é evidente que tem uma utilidade, é perfeito e é evolutivo. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Enquanto éramos extintos, éramos guiados por Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, aí a coisa desanda. Porque daí nós começamos a ser egoístas, orgulhosos, enfim, toda aquela série de, em vez de virtudes, né? São situações bem complicadas que nós enfrentamos, passamos a vivenciar por conta da nossa pequenez, ainda da nossa ignorância, do nosso pouco entendimento das coisas de Deus. Contido em justo limite, ou seja, né, esse que Deus nos deu, essas virtudes, e nós tendo ela contida, aquele sentimento é bom em si mesmo. Então esse sentimento é bom quando a gente sabe cuidar dele. A exageração é o que os torna mau e pernicioso. Ele não foi criado egoísta por Deus, nós não fomos criados. Que o criou simples e ignorante. O homem é que o fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para sua conservação. Então, o homem que destoou, né? Como a gente colocou lá atrás, o egoísmo, não o egoísmo, mas a pessoa que se cuida, né? Tá certo, tá normal, tem que fazer isso mesmo, senão eu estaria, né, em todos os momentos, o que mais haveria seriam suicídios, um atrás do outro. Né? E por conta de quê? Por conta de que ninguém estaria se cuidando e ninguém estaria nem pouco preocupado em se conservar. Tanto é que se uma pessoa fosse, hoje, né, a gente vê, uma pessoa vai na beirada de um precipício, já a primeira coisa que ele tem é olhar ali e já tem medo de cair. Instinto de conservação, cuidar. Né? Fogo, vai lá, bota a mão, está quente, opa, ali. Então, é isso e coisa. Nosso problema é que quando muitas das vezes tem de conservação, a gente também pega, poxa vida, se eu tenho uma soma em dinheiro muito grande e tudo, muitas das vezes eu poderia olhar para o meu próximo e dizer, não, mas poxa vida, calma, vou cuidar primeiro, é para mim, vou cuidar, que é meu e tudo. Aí é que começa o problema. Porque a gente não vai saber, né, até o momento em que eu devo pegar e olhar, poxa vida, isso aqui assim, eu posso dividir com o meu semelhante, com o meu próximo. Nem tudo aqui você é necessário aqui.
eu posso dividir. Mas a gente não. A gente, não, mas daí eu tenho meus filhos, não sei o quê, amanhã, depois, quando eu ficar velho e tal, e tudo. E a gente sempre vai achar uma ocupação para esses valores e tudo, mas para nunca precisar mexer e deixar. Então aí é que começa, entende? E como já diz na própria mensagem, na passagem, né, no Evangelho, diz assim, que amanhã mesmo eu posso te pedir a vida. Ou seja, simplesmente eu posso desencarnar. E daí? Aquele dinheirão todo que eu tive, aquele poder, aquele tudo que eu tive, né? O dinheirão que eu arregimentei, guardei para mim, e daí? Não vou levar, vai ficar aqui. Outros vão aproveitar, outros vão usar. Então, se eu souber fazer isso, e muitas passagens dos livros que a gente tem a oportunidade de ler, a gente observa quando a pessoa mostra uma atitude, por mais que ela não tenha sido uma pessoa muito bem equilibrada no seu cotidiano, na sua vida, mas chegou um certo momento que ele disse, poxa vida, mas para que eu estou fazendo tudo isso? Eu deveria pegar e ajudar. E aí a pessoa se desvencilha daquilo e começa a olhar mais pelas pessoas necessitadas, principalmente quando a pessoa passa por algum desastre na família, ou ela mesmo passou por alguma situação de perda e tudo, e começou a valorizar, puxa vida, e eu achando que o que valia era isso tudo que eu tinha, não sei o quê, o que vale é a vida. Aí a pessoa se torna uma outra pessoa. E a gente vê que no plano espiritual, essa atitude já fez toda a diferença. Ele já recebeu um amparo por conta desse comportamento, de olhar o seu próximo, de olhar para as outras pessoas, não só para si, não só para dentro de si. Então, isso faz toda uma diferença. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. E ele fez uma colocação bastante interessante aqui. Um estado luminoso, estado de perfeita harmonia entre o ego e o self, entre aquilo que aparenta e aquilo que sou. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos, Joana de Ângelo nos passa que a gente tem algumas máscaras, diversas máscaras. Nós temos uma máscara na sociedade, nós temos uma máscara dentro do centro espírita, dentro da nossa igreja, nós temos uma máscara no nosso trabalho, nós temos uma máscara na via pública e nós temos outra em casa. Tem aquelas pessoas que são um amor de pessoas para as outras, no trabalho, no centro espírita. Pouco falta a pessoa dizer, aquele irmão ali assim, aquele vai para o céu, do jeito que ele faz, do jeito, o comportamento dele, as atitudes dele. Meu Deus do céu, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa maravilhosa, meu Deus do céu, não sei o quê. Mas aí depois a pessoa chega e diz assim, fala com a esposa muitas vezes, com os filhos, com o irmão, alguma coisa. Meu Deus do céu, para a família, os filhos não podem nem ver. Quando ele chega em casa, eles se escondem, a esposa já fica triste porque é um grosso, tal e tudo. Então, muitas das vezes a gente tem muitas máscaras, né? E quer mostrar. Então, o que Gustavo está querendo dizer aqui assim? Está querendo dizer que nós devemos ser autênticos, sermos realmente o que nós somos. É para isso que a vida nos trata e nos dá essa condição, né? O ego é a personalidade construída em cada reencarnação. O que é isso? Em cada reencarnação, o ego é a minha atitude, meu comportamento. Eu tenho isso comigo. E aí, o que ele está querendo dizer? De que hoje eu sou Maurício, hoje eu estou Maurício. Amanhã eu posso ser Pedro, Paulo, Maria. Entende? Hoje eu trabalho aqui, sou médico, advogado, não sei o quê. Hoje eu estou médico, advogado. Hoje eu sou negro, branco, né? Mas é um estado, é um momento. Eu não sou, eu sou espírito. E eu vou ter a minha conduta. E até uma colocação bastante interessante aqui de Rossano Sobrinho, que ele fez também, que até peguei alguns dados que eu achei bastante interessante. Quando a pessoa diz eu sou, como eu falei agora, um padeiro, um dentista, eu sou negro, branco, né? Ele está. Neste momento, ele está se identificando com o ego, um eu, o ego. Ele fez uma colocação bastante bonita que ele faz assim, um paralelismo. Nós podemos dizer que o ego é o síndico do prédio
da personalidade. O problema é que quase sempre o ego acha que é o dono do prédio. Vira a diferença, né? Enquanto eu sou o síndico do prédio, tudo bem. Agora, quando eu passo a ser o dono, aí a coisa muda. Ele ainda diz, é o indivíduo aprofundando a identificação com as suas construções. É o fazendeiro que se acha seu fazendeiro, ele acha que eternamente ele será fazendeiro. Por isso é que existe a morte, entre aspas, né? Para nos tirar provisoriamente daquele ego, daquela estrutura, para avançar e desenvolver nosso desapego. E é desta forma, né, o altruísmo, a caridade, nos desapegarmos. Por quê? Porque nós não vamos levar nada disso. Eu não vou ser eterno fazendeiro, eu não vou ser eterno padeiro, eu não vou ser eterno médico, eu não vou ser eterno Maurício, eu não vou ser eterno preto, eu não vou ser eterno branco. Entende? Isso são etapas que nós vamos vencendo nas nossas reencarnações. O problema é que a gente vai se apegando a isso. E é isso que ele quer nos passar, para nós nos desvencilharmos, estarmos e não ficarmos na condição. Porque quando a gente fica, a gente se prende. Isso é igual quando a gente vê, a gente observa nas leituras, quando o espírito é muito apegado, né? No suicídio, quando a pessoa desencarna, ele sente até as traças roerem o seu corpo. É evidente que é o psicológico dele, ele percebe, mas ele está. Porque o espírito está apegado à matéria, ele fica apegado. Da mesma forma, é isso. Quando a pessoa é muito avarenta, quando a pessoa é muito gananciosa, só pensa nas coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais, é da mesma forma. Ele vai ficar tão apegado àquilo ali assim, de que ele não vai conseguir se desvencilhar. No desencarnar, é dificultoso. Ele vai continuar apegado. Então é isso que ele quer dizer. Ter as coisas, passarmos por isso, é fundamental, é necessário, sim, nós vamos ter, né? Ter os bens materiais, mas para nós nos desatrelarmos dessa situação, para nós sairmos desse movimento e estarmos na condição de olharmos o nosso próximo como a nós mesmos, fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. O altruísmo. Então, o ego é o síndico do prédio. O dono do prédio é o eu profundo. É o espírito imortal. É a consciência. Então, quer dizer, o ego é um pontinho. Aqui é um todo. O ego é um pontinho. O problema é quando a gente vive para isso aqui, ao invés de viver para isso aqui. Essa é a diferença. O ego bem elaborado a serviço da consciência profunda é uma bênção. Vamos dizer que o ego é um excelente servidor e um péssimo patrão. Viram? Enquanto ele está para servir, quando ele está para ajudar, ele é um ótimo empregado, um ótimo servidor, um ótimo colaborador. Mas no momento que bota para o lado contrário, para dirigir, pronto, aí se perde. É a mesma coisa. Entenderam? Isso é uma colocação interessante. E para a nossa finalização, quando Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus é profundamente consciência desperta, liberta das estruturas egóicas. Ele não se via filho de Maria, ele estava filho de Maria, porque somos todos filhos de Deus. Perceberam? Somos todos filhos de Deus. Então somos um todo comum. Somos todos irmãos. Então, era que a mensagem que a gente tinha para a noite de hoje, e espero que a gente tenha deixado algum material para a nossa reflexão, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.